Olá, seja muito bem-vindo ao programa Tribuna Livre, o plenário eletrônico dos vereadores de São Paulo. Fique por dentro dos principais discursos realizados nas sessões plenárias. Aqui você acompanha falas de aproximadamente 5 minutos, feitas pelos vereadores eleitos na Câmara Municipal de São Paulo. Os temas e os assuntos relevantes para a cidade e para o Brasil são escolhidos pelos parlamentares. Acompanhe agora alguns discursos dos vereadores. Boa tarde, muito obrigado, senhor presidente, por essa oportunidade. Quero cumprimentar aos nobres vereadores, vereadoras e todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara. O que eu venho dizer aqui é o seguinte: eu estou cansada das pessoas criticarem a cidade de São Paulo. E São Paulo, a cidade de São Paulo, onde o Brasil inteiro vem aqui se cuidar, independente de público ou privado, vem aqui. Tudo é aqui. São Paulo, cidade e estado, é a que paga mais impostos ao governo federal. Aonde quero eu chegar? Primeiro, todo mundo critica a Cracolândia. Aí eu vou dizer a vocês, se nós tivéssemos efetivamente que as nossas fronteiras tivessem policiais, teríamos droga neste país? Da maneira que hoje a droga é vendida como se parece arroz e feijão em tudo que é esquina? Não. Compete a quem fiscalizar nossas fronteiras? Ao governo federal. Segundo, aqui eu quero dizer para vocês que eu não estou metendo o pau nem na polícia militar, nem polícia civil e nem na guarda. Aí eu vou lhe perguntar, é só a nossa guarda que tem que ficar lá? Não. Cadê a inteligência deste país que não sabe aonde estão os bonitinhos que ficam vendendo droga e acabando com a vida do cidadão brasileiro deste país? Isso não é só uma questão da Prefeitura de São Paulo. Isso é uma questão de 3 governos: governo federal, governo estadual e municipal. O municipal já dá uma assistência a mais com a própria guarda municipal, além da questão social, com assistentes sociais, psicólogos e médicos. Fora isso, ela já faz esse papel. E mais, isso é questão de muitos anos. Nossa cidade, a maior, uma das maiores da América Latina. O que acontece à cidade? Nós não temos uma gestão plena. Tudo que é de alta complexidade de exames, cirurgias, como transplante, como o nosso Hospital Vila Catarina, quem paga a conta, para variar, somos nós, os munícipes da cidade de São Paulo. Porque o dinheiro não vem para o município, fica no estado, porque ele se encarregou da alta complexidade e não passa a gestão plena para o município. Eu estou falando isso, essa briga não é desse governo. Faço um apelo ao governador Tarcísio, que olhe por isso. Como ele está vindo lá de mais longe, talvez ele não entenda a briga aqui. Eu fazia parte da tripartite, que eu era secretária e representava 5 municípios.
Na época da Marta, quando prefeita, ela já lutava para que aqui virasse uma gestão plena. Virasse uma gestão plena. Para que o município receba mais recursos para a saúde do governo federal. Porque o nosso serviço aqui é pago com o orçamento da cidade de São Paulo. Eu sei que eu tenho gravado alguns vídeos que não dá mais. Eu não posso andar com o telefone na rua. Você tem que ir quase seminua, uma roupa velha com negócio escondido, o cartão. Terminando. Para concluir, vereador. Então, eu faço um apelo. Quem começar a falar mal de Cracolândia, ou pega, cada um leva, quem está reclamando, o seu padre lá, Lancelotti, levem todos lá para a igreja. Os direitos humanos, pega alguns que eles estão muito, pega e leva para sua casa. E assim todo mundo vai ajudar um pouco. Agora, que os governos, Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda e o próprio governo federal comece a tomar conta das suas fronteiras, porque a obrigação é dele. Aí acabaremos com essa maldição que está no mundo inteiro, que são essas drogas. Muito obrigada, senhor presidente, é o que eu tinha a dizer. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, aos amigos que nos acompanham, quando eu ouço os nobres pares utilizarem esta tribuna para se referir à cidade de São Paulo e fazendo algumas colocações, e às vezes me preocupa, porque os nobres pares conhecem a cidade, acompanham no decorrer de toda a sua vida, percorrer esta cidade para ser eleito e foram escolhidos para representar vários cantos dessa cidade e às vezes se manifestam de maneira, eu não vou usar a terminologia pejorativo, mas de maneira não condizente com a realidade. Nós estamos acompanhando de perto o governo e é nosso dever fiscalizar o executivo. E a gente vê o empenho, o desenvolvimento, o trabalho do prefeito Ricardo Nunes. Talvez por falta ou no pensamento de alguns, a prefeitura deveria construir grandes viadutos para demonstrar sua força, o seu trabalho. Mas não é isso. Principalmente os vereadores que trabalham com periferia, seguem o dia a dia daqueles que mais precisam, podem testemunhar o trabalho e o investimento que o prefeito de São Paulo tem feito, principalmente na periferia de São Paulo. Eu tenho percorrido, hoje eu saí pela manhã, geralmente quinta, sexta, sábado e domingo, eu faço esse trabalho, percorrendo várias regiões de São Paulo, e que nos honra é o resgatar da dignidade das pessoas que moram no fundo de vale. Várias obras, área de risco, houve intervenções do governo, obras até grandes investimentos, mas a gente está vendo a canalização, o resgate da dignidade daqueles que moram. Em seguida vem a Sabesp, canaliza o esgoto, próprio dentro do córrego, devido à tecnologia usada na cidade de São Paulo. Isso para a gente é um orgulho muito grande.
Então, essa é uma cidade maravilhosa. E quem está falando isso é um nordestino, baiano, que conhece também outros estados. A cidade de São Paulo não deixa nada a desejar. A nova vereadora Sandra Tadeu, há pouco, estava falando da saúde e demonstrando que as pessoas vêm de vários estados para utilizar a saúde da cidade de São Paulo. Não é do estado, é da cidade. E nós aqui o acolhemos todos, tanto quanto eu fui acolhido nesta cidade. Eu tenho orgulho de ser vereador de São Paulo, 8º mandato. Os amigos, as pessoas, os munícipes me deram esse prazer, esse orgulho, de cabeça erguida, cumprindo o meu dever, acompanhando, fiscalizando. Mas o que eu não posso é denegrir a imagem de uma cidade que é exemplo do país e até do mundo. Quem quiser, talvez por desconhecer ou por questões outras, até ideológicas, pode ser, e se manifesta a respeito de determinado assunto. Mas eu tenho certeza que quem se manifesta no seu sentimento, no seu coração, não é isso que quer ou gostaria de se expressar. Então aí, senhor presidente, é que eu quero deixar aqui esta mensagem para hoje, para todos que forem se manifestar de maneira pejorativa esta cidade, que faça uma reflexão antes de tudo e analise as questões de outras cidades desse país. Muito obrigado. O Tribuna Livre da Câmara Municipal de São Paulo volta em instantes. Até já. E você também pode acompanhar outros discursos dos vereadores. Para isso, basta acessar a nossa playlist no YouTube, apontando o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. E fique por dentro das atividades dos parlamentares do Legislativo paulistano. E não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal. O Tribuna Livre está de volta. Fique agora com mais discursos dos vereadores de São Paulo. Obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar todos os colegas aqui do Eliseu Gabriel, presente. Cumprimentar os trabalhadores desta casa e todos aqueles que nos acompanham pela Rede Câmara. Eu queria falar aqui de 2 projetos de lei que eu deixei nesta casa e queria pedir o apoio dos colegas todos aqui. Um deles, os 2, aliás, mas um deles sobre assistência social. Todos nós sabemos que o trabalho com a população em situação de rua e com a população vulnerável da cidade, ele é realizado por trabalhadores associados em entidades. Então, são grupos de trabalhadores associados em entidades. E o custeio para realizar esse serviço, eles não cobrem todas as necessidades dessas organizações, desses trabalhadores associados. Então, tem uma lei que já foi aprovada nesta casa, da questão da nota fiscal paulistana. Então, é a lei, deixa eu ver aqui, é a lei 1497, que dispõe sobre a nota fiscal paulistana. Então, eu fiz um acréscimo a essa lei para que os créditos da nota fiscal paulistana podem ser repassados para essas organizações sociais. Porque essas organizações sociais, esses trabalhadores associados, eles precisam recorrer a doações para complementar o seu orçamento e eles poderem executar as tarefas de atendimento da população vulnerável. Então, eu fiz esse adendo aqui a essa lei para que o crédito
da nota fiscal paulistana possa ser recolhido pelas organizações sociais para que elas complementem o seu orçamento e possa executar os serviços do melhor modo possível. Todos nós conhecemos a nota fiscal paulista do governo do Estado. E a nota fiscal paulista do governo do Estado já tem esse dispositivo que ajuda as organizações a captarem recursos. E isso tem aumentado muito a arrecadação do governo do Estado, porque as organizações pedem a nota fiscal paulista. E agora nós queremos passar essa conquista também para a nota fiscal paulistana. Então está aqui em andamento na casa e queria pedir o apoio dos colegas aqui. Outra lei que também protocolei aqui em apoio à assistência social, como todos nós acompanhamos, todas as pessoas acompanham em São Paulo, as famílias e as pessoas em situação de vulnerabilidade social, elas cresceram muito, né, em São Paulo. Cresceu o número de pessoas morando nas ruas, cresceu o número de pessoas que passam fome, e então aumentou muito a necessidade da intervenção por meio da assistência social para promover o acolhimento, para promover a orientação, e cresceu muito isso em São Paulo, talvez nos últimos 10 anos tenha triplicado, e que precisa então ampliar a rede da assistência social. Então eu também protocolei uma emenda num projeto de lei que foi trazido para esta casa pelo vereador Floriano Pêssaro, do PSDB. Foi apoiado por Laércio Benco, do PHS, pelo Calvo, do PDT, pelo Aurélio Nomura, colega que deve estar aqui presente, do PSDB, e agora eu reapresentei a necessidade de que o orçamento para a assistência social tenha 5% do orçamento. Hoje ele não chega nem 3%. Então ele precisa de 5% do orçamento. Para quê? Para ampliar a rede socioassistencial em São Paulo, para que as pessoas não precisem dormir na rua, para que as pessoas mais fragilizadas, mais vulneráveis, sejam atendidas pela assistência social. E que também melhore as condições, eu vou concluir, senhor presidente, mas que melhore as condições de vida. Você aumentando o orçamento da assistência social, pode melhorar as condições de vida dos trabalhadores associados a essas organizações. Então, uma pessoa que trabalha de operacional nesse serviço ganha apenas R$ 1.400 bruto. Então, se melhorar o orçamento, pode melhorar o salário. Um psicólogo ganha R$ 3.000 líquido. Uma assistente social, R$ 3.000 líquido. Um educador ganha R$ 2.000 líquido. E isso é insuficiente para a importância do trabalho que os trabalhadores realizam nessas organizações. Então, nós teríamos possibilidade, apoiando os 5% para o orçamento da assistência, teríamos possibilidade de melhorar os salários e as condições de vida dos trabalhadores dessas organizações sociais que eu chamo de trabalhadores associados. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente André Santos. Cumprimento o senhor e todos os demais vereadores e vereadoras aqui presentes no plenário, público que nos acompanha através das redes sociais, TV Câmara, trabalhadores da imprensa, assessores, todos que estão aqui acompanhando a nossa luta do dia de hoje. Eu venho hoje nesse pequeno expediente, presidente, trazer um relato muito triste, mas infelizmente é uma constatação de quem gosta de natureza, gosta de passear no parque, o meio ambiente, que é tão importante para a saúde de todos nós, né? Desde criança, adolescente, o adulto, o idoso.
E as pessoas que frequentam o Parque do Carmo, infelizmente, têm tido a condição de constatar o avançado estado de abandono e de deterioração do nosso querido Parque do Carmo. O segundo parque maior da cidade, mais importante da cidade, ficando apenas atrás do Ibirapuera, porém numa condição que, se hoje a gente fosse fazer um comparativo com o futebol, é um grande time na zona de rebaixamento. É um grande parque, mas com o abandono total e jogado às traças com falta de investimento. Fiz esse paralelo com o futebol para dizer o tamanho da minha tristeza. Como morador lá da Zona Leste, ali de Itaquera, ao caminhar no parque todos os dias, a gente vai encontrando cidadãos que pedem a nossa ajuda para dialogar com o prefeito para poder tentar salvar o Parque do Carmo. Um parque que tem a sua fauna muito bonita, que tem lá frequentadores idosos. Lá no Parque do Carmo acontece aquela festa da cerejeira, que é nacional, né? Todo mundo conhece, maravilhosa. Esse ano tem novidade, inclusive. E agora eu tenho a oportunidade de passar algumas fotos para vocês verem. O gradil do Parque do Carmo, em alguns pontos não tem. Em outros pontos, ele está todo deteriorado, quebrado. Ali é uma região de prostituição. Às vezes acontece gente entrando para dentro do parque para fazer essas coisas como um todo. Naquela região ali também, a gente às vezes se depara com usuários de droga entrando para dentro do parque. Recebemos relato do bombeiro que vivem tendo que ir atrás de focos de incêndio que nascem a partir da entrada de pessoas não autorizadas no período da noite ali, que acende uma fogueira, acende uma bituca, enfim. E esse é o estado do Parque do Carmo. Eu estou falando isso porque a cidade de São Paulo tem muito dinheiro em caixa. Todos nós sabemos, nós somos vereadores, a gente acompanha a execução do orçamento e sabemos. E a gente quer que o dinheiro seja empregado na cidade, nas necessidades da nossa cidade. Não tem sentido a gente ter dinheiro parado no banco, gerando lucro e juros para os cofres públicos, e o Parque dos Carmos nesse estado. Banheiro não funciona direito, não tem torneira, muitos deles, os brinquedos das crianças quebrados. Lá a iluminação do parque vive dando problema, principalmente por uma tal de cabine primária que vive dando pau. Teve uma época que o parque ficou 2 meses sem energia elétrica. E, infelizmente, miséria pouco é besteira. Não é só o Parque do Carmo. O planetário do parque, quando chove, chove mais dentro do que fora. Aqui a gente que frequenta aquele planetário vai lá dialogar com os moradores. Ali tem com os trabalhadores, tem equipamento de última geração dentro daquele planetário. Equipamento que nem a Europa tem, mas correndo o risco de cair uma gota d'água e acabar com tudo. Até a cabine de energia do Planetário do Carmo é desviado por uma garrafa PET, que fizeram lá uma gambiarra para poder evitar que queime, que dê choque em todo mundo lá. Estou falando porque tem fotos disso que a gente conseguiu e está demonstrando aqui para vocês. O dinheiro da prefeitura é para investir em retorno ao poder público. Então a gente pede que o prefeito Ricardo Nunes utilize o recurso da prefeitura também para investir no nosso Parque do Carmo. A gente não quer o sucateamento do parque para ter o argumento de vender ele depois, de privatizá-lo depois. A gente não quer. A gente quer a recuperação do Parque do Carmo. A população clama por isso. Clama, inclusive, por um investimento, vereador Eli, do mesmo porte que vai ocorrer agora no Parque do Serete, vereador Salles. O Parque do Serete, que é um parque esportivo, mas fica no Tatuapé, está recebendo um investimento da prefeitura de 24 milhões de reais. E o nosso Parque do Carmo não tem grade quase. Planetário está às traças. O Parque Fazenda do Carmo, também se anda lá, aquela margem toda do Aricanduva, um bom pedaço ali, sem ter a condição de proteção. Na Jacopêssego também. Não tem a mínima condição de proteção, que é a tela, é a grade. Então nós viemos aqui exigir, em nosso mandato está lançando um movimento na cidade, na Zona Leste, para exigir do prefeito investimentos no Parque do Carmo, do porte que ele vai fazer lá do Tatuapé para o Parque do Serete. O prefeito Ricardo Nunes, que quando eu tenho que vir aqui eu venho e falo, e quando eu tenho que vir cobrar, eu venho e cobro. Então eu estou aqui hoje cobrando o prefeito
para que ele tenha condição de ver a situação do Parque do Carmo, tenha condição de contratar um bom projeto do Parque do Carmo e que faça um investimento do tamanho que vai ter lá o bairro do Tatuapé, que tem que ter esse investimento sim, um bairro nobre, de classe média alta, mas nós também da periferia queremos e exigimos respeito. Parque do Carmo pede socorro, SOS Parque do Carmo, investimento já do porte que outros parques de bairros ricos recebem. Esse recado que eu queria deixar hoje, presidente, e solicitar que o senhor autorize o envio das notas taquigráficas do meu discurso para a Prefeitura de São Paulo e para também o secretário, para o prefeito e para o secretário de Verde, que eu tive a oportunidade de falar com ele no dia que eu tive uma reunião com o prefeito. Obrigado, presidente. Solicito aí o envio das notas taquigráficas. O Tribuna Livre fica por aqui. Se você perdeu alguma edição do programa, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.